Olá, telespectadores! Estamos aqui para mais uma live de podcast administrativo. Para quem não me conhece, eu sou a Sara e estou na reta final de terminar meu curso de administração. Na live de hoje, vamos entrevistar 3 administradores que eu consegui entrar em contato. Eles vão falar sobre a teoria de Taylor, a teoria de Fayol e a escola comportamental. São eles o supervisor Marcos, a administradora bancária Júlia e a psicóloga Sofia. Vamos começar pela lógica cronológica. Marcos, nos conte sobre Taylor. Bom dia. Frederick Taylor nasceu em 1856 e morreu em 1915. Taylor foi operário, supervisor, diretor e finalmente engenheiro-chefe. E com isso, ele começou a perceber problemas nas indústrias, como vadiagem sistemática dos operários, gerências que desconheciam as rotinas de trabalho, o tempo necessário para as tarefas, e ele identificou também a falta de uniformidade técnicas e métodos de trabalho. Mas Taylor acreditava de que existia uma única maneira certa de desempenhar cada tarefa. Ele acreditava que devia-se analisar detalhadamente o trabalho em suas diferentes fases e estudar os movimentos necessários à sua execução, a fim de simplificá-los e reduzi-los ao mínimo. Através disso, ele criou a ORT, que tem 9 elementos. São eles: análise do trabalho e do estudo de tempos e movimentos, análise do estudo da fadiga humana, divisão do trabalho e especialização do operário, desempenho de cargos e de tarefas, incentivos salariais e prêmios de produção, conceito homoeconômicos, condições ambientais de trabalho, padronização e supervisão funcional. Todos esses novos elementos são muito importantes. Patrick Pereira fez uma pergunta para Marcos. Você falou da ORT. Você consegue me dar um exemplo de um dos elementos da ORT? Consigo sim. Vamos falar sobre a divisão do trabalho e a especialização dos operários. Há 2 meses atrás, eu trabalhava em uma empresa como supervisor. Essa empresa se chamava GRI. Ela transportava resíduos. Só que até a empresa que transporta resíduos tem a função, tem a divisão do trabalho e a especialização do operário. Nós podemos ver de que essa empresa ela tinha os motoristas, ajudantes, o supervisor encarregado e também tinha os técnicos de segurança e mais pessoas trabalhando em outras funções. Podemos ver de que cada um tem sua função. E se cada um tem sua função, isso gera especialização do operário. Porque eu, como supervisor, não conseguiria trabalhar na função de motorista e nem o motorista conseguiria trabalhar na minha função como supervisor. Marcos, você poderia nos falar também sobre o conceito de homoeconômico? Com certeza. Homoeconômicos são pessoas movidas a dinheiro. Exemplo, se tem uma funcionária em uma empresa que faz um ótimo trabalho e merece uma promoção, as pessoas que estão acima dela vão promovê-la. E isso impulsiona o trabalho e gera maior eficácia no seu progresso produtivo. Muito obrigada, Marcos. Agora vamos dar continuidade à nossa entrevista. Então, Júlia, nos conte sobre Fayol. Bom dia. Então, vamos lá. R. Fayol foi um teórico da administração, nascido em 1841 na França. Ele é considerado um dos pioneiros da teoria moderna da administração e é conhecido por suas contribuições para o desenvolvimento dos princípios gerais do gerenciamento. Fayol acreditava que a administração é uma disciplina distinta, que pode ser ensinada e aprendida e que seus princípios podem ser aplicados em diferentes tipos de organizações. Fulaninha RS29 fez uma pergunta para a Júlia. Júlia, você saberia me dizer como os 14 princípios gerais de administração de R. Fayol são aplicados no dia a dia? Então, os 14 princípios da administração de Fayol são aplicados de várias maneiras no nosso dia a dia e também em uma organização. Então, uma das maneiras, os 14 princípios de Fayol, temos que saber primeiro quais são, né? São a divisão do trabalho, a autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade e direção, unidade e comando, subordinação dos interesses indivíduos aos interesses gerais, a remuneração, a centralização e a descentralização, a hierarquia, a ordem, a equidade, a estabilidade do pessoal e a iniciativa e o espírito de equipe. Já dá para ver que é um monte de coisa, né? E cada nome complicado.
Então, vamos começar. Com a divisão do trabalho, seria praticamente você dividir as tarefas, entendeu? Você aplicar, por exemplo, fulano vai ficar com tal área dessa organização. Eu vou ficar responsável pelo administrar tudo. Aí você vai dividindo, entendeu? Dividir cada um o que vai fazer. Essa é a divisão do trabalho. O nome dela já dá até a entender do que seria a divisão do trabalho. Então, se eu for limpar a casa com a minha irmã e falar para ela fazer uma tarefa e a outra, seria considerado divisão do trabalho? Sim, seria considerado uma divisão do trabalho. Ela está fazendo uma coisa que você direcionou ela a fazer. E você também vai fazer outra coisa que você é direcionado a fazer. Isso certamente é uma divisão do trabalho. Ok, obrigada. Agora vamos para a última, mas não menos importante, a psicóloga Sofia. Muito bom dia, Sara, bom dia quem está assistindo. A gente vai falar agora sobre a teoria da escola comportamental. A teoria da escola comportamental surge em contraponto à escola clássica, ou seja, todos os conceitos falados até o momento sobre Taylor, Fayol, a escola comportamental critica basicamente tudo o que vocês escutaram até agora. Ela tem o seu principal foco nos indivíduos presentes nas organizações. Ela possui forte impacto na sociologia e da psicologia. Seus pensadores são Abraham Maslow, Douglas MacGregor e Frederick Eisenberg. Também vamos citar o principal pensador um pouco mais adiante. Ela, junto com o experimento de Hawthorne, são abordagens importantes para entender o comportamento humano no contexto organizacional. Nós vamos comparar essas teorias com os dias atuais, destacando seus prós e contras. Não podemos falar sobre essa escola sem também falar um pouco do estudo do principal pensador da mesa, Elton Mayo. Mayo considera o desempenho das pessoas depende muito menos dos métodos de trabalho, segundo a visão da administração científica, do que dos fatores emocionais ou comportamentais. O conceito de homo socialis, abordado por Mayo, diz muito sobre isso. O indivíduo tem necessidade de reconhecimento, de respeito, de pertença e identificação com o grupo a quem transmite o seu contributo, não sendo motivado e exclusivo pela maximização das vantagens financeiras. A escola comportamental da administração surgiu na década de 1950 e enfatiza a importância do comportamento da gestão das organizações. Essa teoria reconhece que as pessoas são motivadas por fatores psicológicos, como necessidades, desejos e expectativas, e promove a valorização das relações interpessoais do ambiente de trabalho. Vamos falar um pouco sobre o foco do comportamento humano. A teoria comportamental reconhece que as pessoas são o recurso mais importante de uma organização e busca entender e influenciar seu comportamento para melhorar os resultados. A valorização das relações interpessoais também é muito importante dizer. A teoria comportamental destaca a sua importância das relações positivas entre líderes e colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho saudável e produtivo. O enfoque na motivação. Essa abordagem reconhece que as pessoas são motivadas por fatores internos e externos e busca entender e atender suas necessidades para aumentar a motivação e o desempenho do trabalho. Algumas críticas foram feitas também à teoria comportamental, que sugere que ela simplifica demais o comportamento humano ao assumir que as pessoas são motivadas por fatores específicos e previsíveis. E também tem uma abordagem subjetiva, de acordo com essas críticas. A avaliação do comportamento humano pode ser subjetiva e difícil de mensurar, tornando o uso prático da teoria comportamental um desafio. E também fala sobre o foco individualista, que pode atender e focar no indivíduo em vez de considerar os aspectos coletivos e sistêmicos das organizações. Agora vamos falar um pouco sobre a relação do experimento de Hawthorne com toda a teoria da escola comportamental. Ela foi conduzida na década de 1920 esse experimento demonstrou a influência de fatores socioemocionais e psicológicos no desempenho dos colaboradores. O estudo revelou que o ambiente de trabalho e as relações interpessoais têm um impacto significativo das motivações e produtividade dos funcionários. Destaque para o papel do ambiente de trabalho. O experimento de Hawthorne destacou a importância do ambiente físico e social no desempenho dos funcionários, o que é relevante até os dias atuais para a criação de um ambiente de trabalho saudável e produtivo.
tem a valorização das relações interpessoais. O estudo ressaltou a importância das relações interpessoais no ambiente de trabalho, enfatizando a influência das interações sociais no desempenho dos colaboradores e a consideração dos fatores psicológicos. O experimento de Hawthorne mostrou que fatores psicológicos como motivação e satisfação têm um impacto significativo no comportamento e no desempenho dos colaboradores. Mas também surgiram algumas críticas, sobre esse experimento que foi feito. Uma delas, a primeira que vamos citar, diz que foi realizado num contexto muito específico e que seus resultados podem não se aplicar diretamente aos dias atuais. Ela também, segundo essas críticas, tem limitações metodológicas. Algumas críticas levantam questões sobre a metodologia utilizada no experimento de Hawthorne, argumentando que as conclusões podem ter sido influenciadas por fatores não controlados. E a generalização limitada. É importante lembrar que cada organização é diferente e os resultados do estudo de Hawthorne podem não se aplicar a todas as situações dos contextos organizacionais. Em resumo, tanto a escola comportamental da administração quanto o experimento de Hawthorne têm contribuições importantes para o entendimento do comportamento humano nas organizações contemporâneas. Embora tenham prós e contras, ambas abordagens destacam a relevância do comportamento, motivação interpessoal do ambiente de trabalho. Agora, é muito importante nós compararmos esse experimento e todo o estudo da escola comportamental com os dias atuais. Mesmo que tenha sido feito no século passado e o mundo tenha passado por inúmeras mudanças desde então, é muito fácil de ver que nas organizações atualmente tem muito mais uma preocupação com os colaboradores, como, por exemplo, a área de gestão de pessoas dentro das organizações, como, por exemplo, a Sara, que ela estuda no IFSC Samã, e tem aqui no campus um setor de gestão de pessoas que trabalha justamente com isso. Aqui também tem a pedagoga, a psicóloga, que tem todo esse cuidado com os alunos para, mesmo com os trabalhos, a carga horária difícil que eles têm que enfrentar, tem todo um cuidado, uma assistência para eles continuarem no foco e alcançarem suas metas. Miriam Ferreira mandou um superchat de R$20. Muito obrigada, Miriam. E ela também tem uma pergunta para a Sofia. Você falou sobre o conceito de homo socialis. Você acha que ele pode se encaixar, de certa forma, com o homo econômico citado pelo Marcos? Sim, é claro. O conceito do homo econômicos também tem sua grande importância, já que, como todos estamos inseridos numa realidade capitalista no mundo todo, é muito importante essa questão financeira do dinheiro, basicamente, para o indivíduo, o ser humano, sobreviver, pagar suas contas e manter uma vida digna. Mas o homo socialis também tem sua importância, já que, principalmente nos últimos anos, pelas grandes questões psicológicas como depressão, ansiedade, desenvolvida por muitas pessoas em todo o mundo, a questão social, trabalhar com a questão social das empresas é muito importante para manter o indivíduo bem e continuar trabalhando de forma exemplar. Porque não adianta você ter um salário muito alto, mas o lugar onde você trabalha tem uma carga horária altíssima, não tem uma ligação assim, uma relação entre o chefe e o empregado, e ser assim um ambiente insuportável que, mesmo com o salário, as coisas que o indivíduo pode passar nessa empresa não compensa, entende? Que pode trazer muitos traumas, muitos problemas para eles. Então, é muito importante falarmos sobre o homo socialis e a sua importância nos dias de hoje, não só nas empresas, mas na vida de cada indivíduo, já que o processo de socialização, estudado na sociologia, é muito importante para a vida de todos. Muito obrigada, Sofia. Nada. Então, pessoal, muito obrigada por estarem até aqui, pela audiência de vocês. Muito obrigada a vocês também, administradores, pela participação.
Marcos, a Sofia, a Júlia. Então, pessoal, essa foi a live, terminamos por aqui. E se você não me segue ainda, me siga para acompanhar mais lives sobre podcast administrativo. Um beijo para todos vocês, até a próxima.